Olá, bem-vindo ao Mundo das Mulheres. No programa de hoje vamos falar de ser avô hoje, do papel dos idosos na sociedade atual e ainda de como cuidar da sua saúde se já tiver mais de 60 anos. Vamos ainda ter duas rubricas, uma em que falamos de turismo de aventura e outra que você conhece muito bem, Sou Como Sou, com a Ana Paula Reis. Ser avó ou avô hoje é com certeza diferente do que já foi há 40 ou há 50 anos. Trabalhamos mais, trabalhamos até mais tarde, mas as perspectivas de velhice ainda são muito influenciadas pelo medo de ser posto num lar, por exemplo, ou pelo fantasma da incapacidade grave. O que é certo é que todos teremos limitações um dia. E queremos discutir de que forma é que podemos assumir um papel mais ativo na velhice, até mesmo antes de chegarmos lá. Convidamos Gabriela Alves da Silva, da Associação dos Avós Portugueses, e o nutricionista Alexandre Fernandes, autor do livro Tenho 60, parece 40, sinto 20. Já sabe que pode falar connosco através do 214409801 ou deixando o seu comentário no blog sic.sapo.pt/blogs/Mundo das Mulheres. E é claro que também pode visitar a nossa página no Facebook. Olá, bem-vindos. Olá, boa tarde. Então vamos falar sobre ser avô ou avó hoje em dia, já que eu acho que todos reconhecemos que é diferente, que há outros desafios, há outras solicitações. E neste caso a Gabriela, para além de estar aqui a representar a Associação dos Avós Portugueses, também é ela mesma avó, não é? Mas muito recente, há pouco tempo. Sim, ainda sou uma avó fresquinha quase, com 2 anos e meio, sim. E como é que viu essa nova condição de avó? Vi com muito prazer, assumi quase como se fosse outro filho, porque tenho a sorte ou o privilégio de viver com ele também, portanto, e fui mãe muito nova, tinha 18 anos, portanto, agora tenho uma perspectiva diferente de educação do que tinha quando fui mãe, de facto, aos 18 anos, bastante diferente. Tem mais filhos para além do seu filho? Tenho 2 filhos, sim, tenho mais um rapaz, sim. E ele já é pai? Não, ainda não. Claro. Eu só é avô uma vez, portanto não podia ser pai. Então, mas esta associação que a Gabriela representa aqui hoje, também é ela muito recente, não é? Sim, tem 1 ano e alguns meses, sim. Surgiu no contexto de família, foi? Exato, contexto de família, porque pensámos em criar uma alternativa à institucionalização. Achei curioso, na sua apresentação, falou precisamente do medo dos lares, que é um medo muito presente em todos. A mim ainda não, mas tenho um meio que eu trabalho bem e conheço perfeitamente os receios das pessoas mais velhas, não digo idosas, porque eu acho que ainda não me considero idosa. Quando se fala em avós, fala-se idosos, cabelos brancos, esse conceito é o que procuramos um bocado de começar a erradicar. Claro. Portanto, queríamos criar uma alternativa à institucionalização, através de criar atividades lúdicas e culturais e fornecer informação às pessoas sobre todo o tipo de atividades que elas podem aceder, até ao lado da porta de sua casa, que muitas vezes as pessoas não sabem que há algum tipo de atividade mesmo ao pé de sua casa, ou proporcionados, ou por juntas, ou por câmaras, ou até por alguma instituição privada que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, mas profissionalmente já estava ligada a este meio? Já estava ligada. Eu tive uma empresa de apoio domiciliário há muitos anos. E fui enfermeira, tenho uma licenciatura em Sociologia também, portanto é uma área que eu sempre tive contacto muito perto com essa realidade. Na área do apoio domiciliário vi muitas coisas e tudo isso me fez de facto enveredar por constituir a associação, porque acho que o grande problema que há é que as pessoas estão isoladas, com falta de informação e estão nas mãos de qualquer pessoa que até os possa eventualmente tratar mal, porque as pessoas não se podem defender, porque não têm um familiar, ou quando se queixam os familiares, muitas vezes os familiares acham que as pessoas já não estás boa, já não... E, portanto, se a pessoa tiver acesso à informação e a pessoas que de facto as possam ajudar no seu dia-a-dia, isso é muito importante para as pessoas conseguirem ser mais livres e ter uma vida dinâmica até ao fim, digamos. Porque não há muito tempo, e volta e meia, infelizmente, nós ouvimos falar, sabemos de notícias, de facto, de maus tratos, alguns até documentados por vídeo, de maus tratos aos mais idosos, não é? Isto... É assim, eu acho que culpa-se muitas vezes os lares, mas eu acho que a família tem muita culpa, porque a família sabe onde os põe. A família não vai lá ver, percebe? E às vezes não podemos contar só com as inspeções da Segurança Social para fazer o nosso papel como familiares. A família tem que ter um papel muito mais ativo. Às vezes também é fácil culpar a família, as pessoas às vezes não têm recursos e têm que empurrar as famílias para o idoso, para os lares, porque não têm muitas alternativas. Portanto, a nossa ideia com isto é facilitar a recolha, estamos tentando, portanto, isto é um trabalho que dá implica uma grande pesquisa.
em termos de todas as empresas que há, não só a nível privado como a nível público, por zonas, porque conseguimos, de facto, proporcionar às pessoas essa informação. E evitar que elas sejam internadas no lar. Às vezes basta uma pequena ajuda, o ir todos os dias a casa, ou falar, a pessoa pegar no telefone e saber que pode ligar para nós, para a associação, e poder contar o seu problema. Uma vez que é sócio, está identificado, nós temos a ficha da pessoa, se a pessoa telefona muitas vezes a queixar-se de determinada situação, portanto nós vamos poder ajudá-la porque já a temos referenciada. Claro. Portanto, eu penso que isso pode ajudar a evitar muitas institucionalizações precoces. Infelizmente, chegará a uma altura que, se calhar, a pessoa não consegue viver no seu espaço físico sozinha. Mas, muitas vezes, a solidão é um problema muito grande que essas pessoas têm. Eu penso que o facto da pessoa poder ter alguém que saiba que pode apoiá-la a qualquer momento, e um dos nossos projetos para o ano que vem é ter sempre uns carros, digamos, nas ruas 24 horas, que possam ir à casa das pessoas, visitá-las. Portanto, é mais uma emergência social do que uma emergência, digamos, de saúde. Portanto, as pessoas sentirem-se acompanhadas, eu acho que isso é o melhor consolo que as pessoas podem ter e o maior apoio que nós, como associação, podemos prestar. Ou seja, vocês, ao fim e ao cabo, o serviço que prestam e a função que cumprem é de não deixar desfazer aqueles laços que nos unem ao longo da vida, muitas vezes com aquela pessoa, com esta ou aquela instituição, enfim, o trabalho, o que for, porque o risco que nós corremos é mesmo esse, não é? Conforme nos vamos isolando cada vez mais, estamos muito mais vulneráveis. Exatamente. E até há aqueles, os predadores, entre aspas, que podem potencialmente Sobretudo procurar. aos predadores, sim. Pois claro. Nesse tempo foi bem emprego. Pois é, porque há muitos, infelizmente. Nesse tempo foi bem emprego. O Alexandre já não é a primeira vez que está aqui no Mundo das Mulheres, mas de quando cá esteve da outra vez, foi uma conversa muito curta, quase de raspão, para chamar a atenção para este livro que, enfim, trata, ao fim e ao cabo, de segredos para uma vida longa e saudável, e tem este título: Tenho 60, pareço 40, sinto 20. E julgo que o livro se enquadra muito bem no tema que estamos a discutir hoje, porque, enfim, ao fim e ao cabo, hoje é o Dia Mundial dos Avós, não é? Como muitos saberão, em princípio, tirando o caso da Gabriela e de mais algumas outras pessoas, quando nós nos tornamos avós já estamos, de facto, na terceira idade. E este livro, eu sei, por causa da nossa conversa da outra vez, que um dos intuitos que o livro tem é exatamente ajudar as pessoas que já estão nessa terceira idade ou que estão prestes a entrar nela, mas também os cuidadores. Exatamente. O livro foi escrito porque não existia na altura nenhum livro, ou existem muitos poucos livros de colegas meus ou de outros profissionais de saúde na área dos séniores, portanto a terceira idade. Eu resolvi escrever este livro para colmatar mesmo essa falha. O livro tem várias dicas e recomendações, como nós falámos da outra vez que eu cá estive, e vamos abordar esta situação à mesma, para os séniores e para os cuidadores. Como a Gabriela estava a dizer, muitas vezes os séniores são colocados em lares de terceira idade, sem condições, em que é necessário muitas vezes as inspeções da Segurança Social para verificar as condições, e o ano passado ou este ano acho que foram fechados alguns lares de terceira idade porque não tinham condições, e a alimentação e o envelhecimento saudável, nomeadamente a atividade física e a atividade psicológica e emocional, que devem ser mantidos mesmo na terceira idade, muitas vezes são postas em causa. E este livro tenta abordar essas questões todas de uma forma prática, rápida e de fácil acesso, tanto ao sénior como ao cuidador. Nós, por exemplo, temos como a atividade emocional que eu tenho aqui é o idoso ou o sénior não se limitar só à televisão, porque hoje em dia eles vivem sozinhos, não se limitarem à televisão. Existem os centros de dia em que eles podem ir, contactam com os amigos, com outros senhores ou senhoras que frequentam o mesmo bairro, por exemplo, ou outra localidade, e a partir daí fazem mais amigos, estão informados das notícias atuais, podem fazer alguma atividade em grupo, porque muitas vezes são professores que se deslocam a essas instituições e fazem aulas de atividade física ou de exercício físico muito simples, com garrafas de água, com sacos de arroz, os pacotes de arroz, portanto, acaba por ser uma coisa mais dinâmica e o próprio idoso acaba por ter acesso a essa informação e continua de certa forma saudável e com
alguma autoestima. A Gabriela há pouco dizia que muitas vezes as pessoas desconhecem aquilo que de facto existe, aquilo que está preparado para os receber, e eu julgo que um dos exemplos poderá ser, por exemplo, a Universidade para a Terceira Idade, Sim, não é? Nós procuramos estabelecer algumas parcerias com elas, temos de atividade. Eu achei curioso para falar na questão dos centros de dia, porque eu, como avó, não me imagino um centro-dia, porque tenho conhecimento de como é que as coisas funcionam nos centros-dia. É curioso porque as pessoas mais velhas têm pavor de estar só com outras pessoas mais velhas. E são os velhos, não sei se já reparou, mas são eles os velhos, não somos nós. São os velhos, Exato. não é? E é curioso que as pessoas muitas vezes têm muito medo disso. Portanto, como o trabalho das universidades é um excelente trabalho, e se calhar posso me identificar muito mais já com um tipo de trabalho desse género, Do que propriamente do que com... esse, porque apesar de haver centros de dia que têm atividades muito boas, eu própria tenho alguma... Receio. Não é receio, porque como também conheço como é que as coisas funcionam, Pois. acho que é um bocadinho estigmatizante já uma pessoa pensar que vai para o centro de dia, apesar de que tem dado muitas ajudas a muita gente. Portanto, no fundo a ideia da associação é criar atividades para pessoas que não são idosas, no conceito antigo de idoso. Portanto, continuamos dinâmicos, somos pessoas que temos outra formação, temos outra cultura, portanto, os novos avós, que já lá estamos uns, outros que chegaram lá, já temos uma perspectiva diferente da maneira como queremos ser tratados. Se calhar vamos ser os consumidores mais reclamantes, não sei. Se calhar, pois. Esperemos que sim, não é? Também espero que sim. Não justifica que não seja assim, Exato. não é? Não é por ficarmos mais velhos que perdemos o discernimento e perdemos também Pois, a exato, capacidade a maioria das pessoas não fica dependente Claro. nem limitada. Claro, às vezes até podemos ter as limitações físicas, mas a parte intelectual está muitas vezes intocada até muito mais tarde, não é? O que eu noto nas minhas consultas de nutrição, quando eu dou consultas aos séniores, é que vê-se nitidamente a parte psicológica muito jovial e a parte física já debilitada. E então, tenho situações que já me aconteceram, de pessoas irem às minhas consultas e dizerem: "Oh doutor, eu há um ano atrás pensava que estava tão ágil, que estava a andar depressa, caí e parti a perna." Portanto, situações dessas que a mente não acompanha a parte Claro. física. E o livro próprio também aborda essa situação. Se nós tivermos uma alimentação desde ter idade saudável, nós podemos colmatar essas situações na velhice com um físico mais dinâmico. Portanto, uma pessoa que não seja obesa vai ter muito menos problemas em termos de patologias do que uma pessoa que já Evidente. apresenta várias Ou patologias seja, preparamos a associadas. nossa velhice desde pequeninos. Com os netos. Com os netos. E a dos netos também, não é? Exato. Bom, mas para ainda focarmos aqui esta questão da nutrição e da saúde, ou da nutrição e do envelhecimento, há ligação concreta, provada, testada, investigada e provada, como eu disse, entre aquilo que nós comemos e a maneira como envelhecemos, Alexandre? É assim, existem alimentos funcionais. E o que é que são esses alimentos funcionais? Os alimentos funcionais são alimentos que podem se encontrar no seu estado natural ou processado. Por exemplo, estado natural, vou dar só um exemplo, os rebentos de soja. Estado processado, temos o tofu e o seitan, que já são preparados da soja. Que, além da função básica de nutrir o nosso organismo, vai ter compostos biologicamente ativos que vão ser benéficos para a nossa saúde. Esses compostos, por exemplo, são os flavonoides, as isoflavonas, no caso da soja, que as isoflavonas, no caso das mulheres, vão evitar o cancro, vão prevenir o cancro da mama, e os flavonoides em geral têm uma ação anti-inflamatória, antioxidante, portanto, evitam o envelhecimento. Se a pessoa, ao longo da vida, tiver uma alimentação rica em alimentos funcionais, portanto, alimentos ricos em substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias e outros, acabam por prevenir o envelhecimento. Portanto, muitos cremes acabam por já são enriquecidos com antioxidantes, os protetores solares já são enriquecidos com antioxidantes. Para quê? Para prevenirmos também o envelhecimento da pele. Se nós tivermos isso com uma alimentação, uma nutrição saudável, portanto, vamos fazer isso de dentro para fora. Claro. Portanto, estamos a melhorar todo o nosso sistema digestivo e o nosso organismo todo, e estamos a melhorar essa situação prevenindo o envelhecimento. E desde que a atividade física seja sempre mantida e a atividade emocional e psicológica também seja equilibrada, portanto, temos aqui
não podemos chamar em idosos nem velhos, porque a pessoa é quase, entre aspas, perfeita, porque está a ter um envelhecimento saudável, portanto, uma vida mais longa e com prazer, porque viver, temos que viver com prazer. Velho novo. O problema é que isso acho bem, daí a justificação um pouco da associação. É porque a pessoa cada vez parece mais nova quando vai para velho, mas socialmente é sempre velha a partir de certa idade. Uma pessoa a partir dos 35 já nos estou a esticar um bocadinho. Já começa a ficar fora de prazo, não é? É verdade. Portanto, nós temos 80, parecemos 60, mas aos 30 já temos dificuldade em arranjar trabalho. Portanto, o social tem que acompanhar, que é importante falar disso e da alimentação. Quanto mais cedo melhor, eu maneiro já procuro tirar-lhe as gomas e os reboçados e dar-lhe amêndoas e nozes para comer, porque acho que é importante. E tem que se manter socialmente. Como é que vamos fazer um paralelismo entre o envelhecimento social e o biológico? Acho que é muito mais difícil conseguirmos o envelhecimento social seja aceito de outra maneira e encarado de outra maneira. Acho que as pessoas cada vez há mais pessoas velhas e cada vez somos chamados de velhos mais cedo, apesar de não parecermos tão velhos. Portanto, acho que então um paradoxo é difícil de gerir, não é? É difícil. Porque, e até o Alexandre também fala disso no livro, que de facto a sociedade em que nós vivemos hoje em dia privilegia aquilo que é jovem, aquilo que é fresco, aquilo que é basta abrir uma revista, não é? Basta abrir a revista e ver bonito, que... E bonito. Temos que ser ainda por cima bonitos. Para além de jovens, temos que ser bonitos. Mas depois tem isso, não é? Depois temos a nossa idade no currículo. Exato. E em vez de ser a experiência que outros povos, outras culturas, outros tempos já viram na idade, não é? O significado da experiência e aquilo que nós já trazemos, acaba por ser quase um entrave à nossa participação no mundo. É um pouco aquilo que eu lhe digo, as pessoas são isoladas, as pessoas são mais velhas e vão se isolando, no fundo vão-se criando guetos por várias razões, sai do trabalho. Socialmente, se calhar já não tem tantas formas de conviver, porque a pessoa própria... Portanto, isto aqui é uma gestão que vamos ter todos à medida que formos envelhecendo. Se calhar uns vão tendo de preparar o caminho para os outros. Pois é. E a sociedade tem que ela própria mudar. Mas quem é que muda a sociedade? Pois não somos nós, não há de ser nenhuma, não há de Isso ser. é que é importante haver algumas iniciativas da sociedade civil, como agora se diz, que tem que procurar mudar um pouco as mentalidades, puxar um bocadinho as pessoas para outro tipo de atividades, se calhar que não sejam só os centros de dia, outro tipo de atividades diferentes. Convivam não tem que ser só com velhos, às vezes porque é que não conviver só com pessoas mais velhas, as pessoas percebem que tem que haver uma dinamização, digamos, de cultura e do lazer, mais que nada, que é esse o nosso objetivo também. Mas então, nós na segunda parte já vamos falar mais especificamente, enfim, no papel dos avós com os netos e de que, às vezes, talvez até erros mais comuns que as pessoas possam cometer, apesar de eu intuir que, por causa da Gabriela viver também com o seu neto, se calhar não cai naquelas armadilhas mais comuns, não é? De fazer as vontadinhas todas. É ser, a mãe às vezes queixa-se um bocadinho que eu faço isso, mas por acaso de manhã tive num programa na TVI e disseram uma coisa curiosa, disseram que a avó faz as coisas de outra maneira. Parece que está a facilitar, mas no fundo adoça um bocadinho a disciplina. A mãe diz não faças e a avó se calhar diz a mesma coisa, mas de outra maneira. E acho que é um bocado isso. Pode ser, pode bem ser. De qualquer modo, é difícil, com certeza, pode ser difícil gerir esse equilíbrio entre o respeitar a educação que os pais estão a dar e aquilo que nós achamos que os pais deveriam estar a fazer. Exato, também e depois também a questão de nós vermos os nossos filhos a educarem os filhos deles de uma determinada maneira e pensarmos que quer dizer que ele está a dizer que eu fiz mal em educá-lo como eduquei, porque ele está a fazer escolhas diferentes. Pois, exato. Às vezes é difícil confrontar-nos com a nossa própria educação. É verdade. Sim, não é Mas fácil. muitas vezes são os avós que deseducam os netos. Relativamente aos bombons, aos chocolatinhos, aos bolos. A tendência para, não é? Enfim, dar mimo a mais nesse aspecto. Exatamente. Não é? Sim, fazer muitas vontades. É como gratificam através de um bolinho. É verdade. É de um como os gelado. pais que não veem os filhos a não ser aos fins de semana e depois às vezes fazem a asneira também com eles. É um bocadinho assim. Tem a ver com a relação com a comida. Eu acho Pois que é importante isso, porque, por exemplo, os jantares de família, apesar da pessoa pensar que horror, aquilo, tanta coisa, tantos doces, tanta coisa, mas é importante porque era um ato e agora cada vez há menos porque as casas são mais pequenas, já não temos aqueles jantares de Natal, aquelas festas. Eu, pelo menos, tive a sorte de ter isso durante muitos anos. A relação com a comida, no fundo, é que eu acho que é a importância depois das pessoas comerem mal ou não em adultos. Por exemplo, a minha mãe tem sempre um chocolate na despensa. Quando chegam lá, nós, quando éramos pequenos, até o meu irmão, que já é um adulto, quando lá chega, mãe, vou buscar um chocolate. E os netos já começam a fazer isso. Portanto,
isso é estragar. Quer dizer, é curioso, porque é uma lembrança que as pessoas vão ter sempre até ao fim da sua vida. Sim. Será que é mais prejudicial do que não fazer nada ou estar ali, percebe? Mas é assim, Então nós já digo. falamos disto na segunda parte, vamos ter Exatamente. mais tempo para podermos discutir essa questão, porque eu acho que é importante esse equilíbrio entre, enfim, ao fim e ao cabo, sermos algo de diferente, não é? Um ponto de apoio, com certeza, mas uma natureza diferente de que os pais poderão ser, e também a importância de ainda assim respeitarmos as regras da boa alimentação. A nossa próxima rubrica conta com o Joel Santos, é fotógrafo, e Luís Dias, guia do operador de viagens de turismo Aventura Papaléguas. Olá, bem-vinda de volta ao programa de hoje, que lhe fala do papel dos avós neste século XXI em Portugal, com Gabriela Alves da Silva, da Associação dos Avós Portugueses, e Alexandre Fernandes, autor do livro Tenho 60, Parece 40, Sinto 20, que lhe dá dicas para manter a boa saúde através da nutrição mais adequada, neste caso às idades mais séniores. Bom, nós na primeira parte do programa interrompemos a conversa quando estávamos a começar a falar nesta coisa dos mimos, o que é mimo, o que é que não é, o que é que justifica, o que é que não justifica, o que se estraga, o que não se estraga, enfim. E nós temos um comentário de uma espectadora que é um pouco longo, mas eu vou lê-lo porque julgo que é importante e é original. Diz a Sílvia que este é para mim um dia de incómoda reflexão. Isto porque mantenho o pensamento nos avós, sobretudo avós-mães, que por força das circunstâncias que os novos tempos nos impõem, acabam por criar, prolongar e multiplicar com os netos sacrifícios tremendos, adiante para nunca o gozo pleno, efetivo e merecido da idade madura. Eu vou adiantar no texto, porque senão seria muito tempo. Dito assim, parece muito cru, demasiado, de forma que lá vamos aliviando a consciência com o argumento de que eles, avós, até beneficiam da distração e horas de alegria que os netos lhes proporcionam, que têm nestas suas crianças um antídoto contra a solidão, que convertem assim a terceira fase da vida em tempo útil. Será realmente assim? Não haverá via alternativa para que os avós do nosso tempo se possam sentir integrados, envolvidos, queridos, estimados, enfim, amados, sem a sobrecarga de se verem a arcar com funções parentais alienadas, o ritmo alucinante da modernidade. Pois, isto é mesmo matéria para a nossa reflexão, porque nós, às vezes, pode ser que estejamos a deixar demasiado no prato destes avós, ou não? Sim, acho que tem a ver um bocadinho também com a gestão do tempo, porque os avós não se podem esquecer que também não podem dar tudo. Têm a sua própria vida, como as mães faziam há uns anos, que deixaram de se sacrificar, digamos, porque foram empurradas para o mercado do trabalho, no fundo é um bocadinho a expressão. Acho que é preciso saber gerir o tempo. Os avós também têm que saber dizer não, como os pais têm que saber dizer não aos filhos muitas vezes. É importante e é curioso ter falado nisso, porque a Associação planeia desenvolver uma campanha no fim do ano que se chama Tempo para a Família e espero que conseguimos mais patrocinadores, que já temos alguns felizmente. Portanto, vamos dar pequenos cursos para ensinar, digamos, não só os pais como os avós a gerirem o tempo através de cursos de jardinagem, cursos de culinária, a programar atividades semanais. Vamos supor, por exemplo, que segunda-feira se tire meia hora todos os dias, e quem fala nos avós, estamos a pôr aqui, digamos, os avós com o papel de gestor dos tempos da família, que acho que é importante. Portanto, a Associação não está só vocacionada para os avós, mas também para o seu papel como elemento, digamos, aglutinador da família, que eu acho que no fundo é esse o papel do avô e da avó. Vamos supor que, por exemplo, que a família programa. Às segundas-feiras temos meia hora para contar histórias. À terça-feira temos meia hora para ver um vídeo em conjunto. À quarta-feira vamos, por exemplo, para a cozinha fazer um prato. Meia hora não é muito, a pessoa mesmo que anda a correr, mesmo com o pai, se conseguir programar e gerir este espaço, é importante para haver um relacionamento. As pessoas conversam, as pessoas ensinam o respeito mútuo, acabam por compreender o que é trabalhar em equipa. Portanto, são pequenos conceitos e cursos que já são feitos lá fora, em alguns países, que a Associação quer impulsionar e começar, digamos, a fazer. Eu acho que é importante pensarmos que a gestão do tempo, paramos um bocadinho, não temos que correr tudo. Os pais têm que ir ao cinema, muito bem, mas porque é que se calhar não programam um dia por mês e o resto do tempo programam com os filhos também? Porque, por exemplo, há muita gente que as férias é um pesadelo, porque tem que estar com os filhos, tem tanta coisa. Portanto, as pessoas também, acho que é importante ter alguém que as possa organizar e ajudar um bocadinho a fazer a sua programação. E os avós podem ser esses ajudadores? Que os avós que estão ali ao lado, quando existem, claro, não é? Claro. Nesta situação que a Gabriela disse,
da gestão do tempo, fazer uma refeição é o ideal para o avô ou a avó não se sentir inútil. Porquê? Porque se prepararmos todos uma refeição em conjunto, ele próprio vai ver, bem, eu aqui na minha família estou integrado. Tenho um lugar. Tenho um lugar, eu faço qualquer coisa, nem que seja descascar uma batata, nem que seja fazer o puré, nem que seja descascar o feijão verde, a cenoura, etc. Portanto, o próprio sénior vai-me sentir bem, eu tenho um lugar na minha família, a minha família orienta-me, deixa-me que eu faça com eles qualquer coisa, portanto, está integrado na família. Isso é uma das coisas que o livro tem e sente-se útil, está motivado, tem uma autoestima elevada e aquela situação de deixar, por exemplo, o sénior de lado, deixa de existir. Desde que o sénior se sinta útil, e a Gabriela tem essa experiência, é importante. E na alimentação, quando se fala depois em doenças, as obesidades, etc., a própria família tem que estar, bem, se a avó está a fazer dieta, vamos todos fazer dieta. Mas a alimentação saudável da dieta não é abdicar dos doces, do refrigerante, de um sumo natural. Não. Isso faz parte da alimentação. Agora, com peso contém medida. Não vamos dar doces todos os dias, por exemplo, a um diabético. Podemos prendá-lo de vez em quando com um doce. Num aniversário, num batizado, podemos prendar as pessoas, porque eles fazem parte da alimentação saudável. Mas comidos com peso contém medida. Daí que é muito importante, e a Gabriela estava a falar desses cursos, vão ser marcos importantes para as pessoas frequentarem e verem que, bem, realmente eu lá em casa sou sempre eu a fazer a comida, deixo a minha avó de lado, está sempre a ver as telenovelas. É importante também a avó ou o avô participarem fazer o esforço de incluir, porque, enfim, quando eles ainda são plenamente funcionais, podemos descarregar demasiado em cima deles, não é? E a Sílvia descrevia um pouco o que pode ser o cenário de uma família que, enfim, vai empurrando para os avós por terem um pouquinho mais tempo estas responsabilidades que são, com certeza, dos pais, mas depois pode haver essa outra tentação, de quando eles já não estão, enfim, plena saúde, não é? Essa tentação de os empurrar para o canto e ser um pouco mais o avô que ali está. Mas se calhar essa quantidade de tempo, era aquilo que eu diria, não se traduz pela qualidade. Quantos avós, quando estão com os avós, ou quando chamam as crianças para os ajudar na cozinha? É verdade. Se calhar era uma ótima oportunidade, desde ensinar o que é que se deve comer. Se calhar os ovos se calhar não são tão maus como isso, para não estar a dizer nada mal, não sei qual é a sua opinião sobre os ovos, depois aqui há várias tendências. Se calhar é melhor não pôr este açúcar, pôr este. É uma altura ótima para ensinar. Se calhar são desperdiçados este tempo. Ensinar a reciclar, olha, as coisas dos produtos biológicos vão para ali. Pronto, é uma ocasião de ouro que se calhar são desperdiçadas porque as avós ou os avós estão na cozinha e as pessoas estão deitadas no sofá a ver isto. Porque não chamá-los, não é preciso estar ali horas, basta 5 minutos, se calhar, diários ou no fim de semana, que é uma ocasião de ouro para dar um ensinamento, se calhar, que pode ser para a vida. E que existe a troca de ensinamento, até porque nós sabemos que os miúdos hoje em dia na escola aprendem muitas coisas que depois podem trazer para a família e também para os avós, bem como para os pais. Nós estávamos a falar sobre isso há bocado em relação, por exemplo, à reciclagem, que são os miúdos que já ensinam os pais em casa como é que têm que fazer, já dizem, mas tu estás a deitar isto para o lixo que não devias pôr num saco, não sei o que é o plástico. É verdade que já são eles que ensinam isso muitas vezes. Que trazem essa informação. Alexandre, aqui no livro tem também um capítulo que contém as doenças mais comuns, não é? E fazendo o paralelismo sempre entre estas doenças e as preocupações em termos nutricionais que devem existir quando a pessoa tem efetivamente uma destas doenças. E tem aqui doenças bastante comuns, desde a diabetes, a insuficiência cardíaca. Eu, por exemplo, vou dar só um caso aqui no livro, relativamente à artrite. Eu tive uma pessoa há pouco tempo em consulta, porque trouxe-me o livro e disse-me assim: doutor, aqui na artrite o doutor escreve que os alimentos que devem ser consumidos são os peixes ricos em gordura, devido aos ácidos gordos ômega 3. No entanto, nos alimentos a evitar da artrite estão os peixes gordos. Ou seja, eu disse, nós nos livros não podemos escrever tudo. Há muita coisa que fica para dizer e ou só mesmo em consulta ou com uma pesquisa adicional que as pessoas vão ter essa informação. Realmente, na artrite, o que acontece é dores nas articulações. Portanto, da anca, joelhos, tornozelos. Se a pessoa tiver uma obesidade,
o que é que acontece é que vai haver mais dor, Claro. certo? Os ácidos gordos ômega 3 vão atuar como anti-inflamatórios, portanto, removem essa dor. Se nós comermos peixes gordos, que são ricos em ácidos gordos ômega 3, também são ricos em gorduras poliinsaturadas e levam também ao aumento do peso. Pronto. Quando eu escrevi os ácidos gordos ômega 3 devem ser ingeridos e depois, mais tarde, os peixes gordos devem ser evitados, tem que ser na base de uma alimentação saudável, portanto, com moderação. Até podemos procurar um nutricionista e procurar: doutor, vale a pena fazer suplementação em ácidos gordos ômega 3? Porque não é só os alimentos que são ricos também em substâncias. Podemos recorrer muitas vezes à parte da suplementação para ajudar. Claro. Portanto, este caso foi o caso clínico que eu tive relativamente à artrite. É um caso que é importante também ser dito. Portanto, os livros muitas vezes têm muita informação. Parte da informação pode ser um pouco contraditória, mas devido a determinados assuntos que têm que ser ou explicados por um especialista. O ideal é o aconselhamento presencial, enfim, a Exatamente. discussão entre Ou os então dois. mesmo uma pesquisa científica que faça, através da internet, etc., para ter mais essa informação. E também é importante, eu já agora, deixe-me só frisar aqui, que eu neste livro tenho um capítulo que é a interação entre os medicamentos É muito e os importante alimentos. isso, sim, sim. É muito importante porque as pessoas até podem estar a tomar laxantes e esquecerem-se que o laxante, além da perda de água, à destruição da nossa microflora intestinal, leva à perda dos nutrientes. Claro. Portanto, relativamente aos hipotensores, aquelas pessoas que estão a fazer medicação para a Que têm a tensão arterial muito elevada e tomam hipotensores. o que acontece é que há perda de eletrólitos e de sais minerais, que muitas vezes os médicos ou os nutricionistas ou outro profissional pode até recomendar um diurético à base de ervas, que pode ser comprado em qualquer ervanária, ou um diurético através de substância química, tem que ser através de medicamento, podem levar à perda desses eletrólitos e desses sais minerais, e o médico ou o nutricionista esquecer-se que pode provocar taquicardias, portanto arritmias, e a pessoa até pode morrer por causa disso. A informação muito importante tem aqui, tem inclusivamente também dá informação em relação aos medicamentos para a doença de Alzheimer, que diminuem a absorção da vitamina B2 e também as necessidades da vitamina B12 tendem a aumentar o apetite, o peso, os medicamentos para a doença de Parkinson, que podem causar o contrário, perda de peso, Exatamente. anorexia, são indicações muito importantes e por isso nós recomendamos também a leitura do livro e aliás vamos ter um passatempo em que este livro vai ser objeto desse mesmo passatempo e por isso também agradecemos ao Alexandre essa disponibilidade, porque é importante que este livro chegue às mãos das pessoas. Dos séniores e dos E cuidadores. dos cuidadores, como dizíamos no início da conversa. Mesmo para terminarmos, Gabriela, como é que as pessoas que estejam interessadas em juntar-se à associação, como é que devem fazer? Tem que telefonar para a associação neste momento, é a melhor opção, para o 219618591 ou ver no site da associação, que é a Associação dos Avós Portugueses.org. Neste momento temos a sede numa pequena aldeia rural, perto de Sintra, mas esperamos ter até ao fim do ano, com o apoio de alguma da Câmara de Lisboa, espero, uma sede em Lisboa, porque faz falta uma pessoa, por muito que queira, a capital é sempre a capital, Claro. e para as pessoas se deslocarem para os cursos é muito mais produtivo, de facto, conseguimos ter outro polo em Lisboa. Então, por enquanto, estão na zona de Sintra, Na zona de Sintra, mas sim. estão a tentar, Até então... ao fim do ano, tenho a certeza que vamos conseguir vir para Lisboa também. Muito bem. Obrigada, Gabriela, Obrigada por ter também. vindo até aqui e ter divulgado essa associação tão importante. Obrigada também ao Alexandre por este livro. Tem 60, parece 40, 120. Agora, quem está à nossa espera é a Ana Paula Reis, para mais uma rubrica Sou Como Sou, que continua a conversa sobre estilos educativos. Qual é o seu?